traz consigo uma consequência terrível. Está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 8. Diz: mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, e o seu fim é ser queimada. Deus não quer qualquer fruto. Deus não aceita frutos que não estejam de acordo com o propósito que tem para nossas vidas. Em Mateus capítulo 3, versículo 10, o profeta do Antigo Testamento, João Batista, o último deles, diz assim: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Palavra dura, não. Então Deus não espera qualquer fruto da gente. Frutos maus atraem maldição, atraem corte da árvore e atraem o inferno. O segundo dilema é não produzir fruto nenhum. Em João capítulo 15, versículo 1 a 6, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Versículo 6: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca, e tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Portanto, não produzir frutos tem o mesmo nível de maldição daquele que produz frutos maus. Agora, pode ser que na nossa caminhada de vida a gente não tenha produzido bons frutos, ou talvez não tenhamos produzido nenhum fruto. Eu quero te dizer que ainda tem uma boa novidade para ti: é que Deus tem muita paciência. A palavra diz em Neemias capítulo 9, versículo 17: mas tu és um Deus perdoador, tu és um Deus bondoso, um Deus misericordioso, muito paciente, cheio de amor, porque por isso não os abandonaste. Deus está dizendo nessa noite para cada um de nós, de uma maneira muito peculiar, muito pessoal: eu te amo ainda, eu estou disposto a perdoar ainda. A minha bondade, a minha misericórdia tem sido renovada sobre a tua vida hoje. Eu tenho tido muita paciência contigo. Eu tenho te dado tempo. Eu tenho te dado oportunidades. Eu ainda não te guardei. Enquanto você tem fôlego de vida, levante as mãos e os olhos para mim e creia de que eu ainda estou esperando. Eu ainda espero mudanças. Eu ainda aguardo respostas. Mas vai chegar o dia em que isso acaba. A palavra diz: ai daquele que cai nas mãos de um Deus vingador, porque sua justiça é implacável. Ainda tem tempo para produzir frutos. E essa paciência de Deus compreende duas coisas. Primeiro, Deus está disposto a sempre nos dar uma nova oportunidade para frutificar. Hoje, amanhã, Deus ainda abre o espaço na minha e na sua vida para que a gente possa dar muitos frutos. E se não estivermos dando nenhum fruto, amados, Deus ainda está disposto a nos curar desse mal, nos sarar desse mal. Em Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9, nos mostra a oportunidade como Deus ainda quer nos dar uma oportunidade para dar frutos. Está escrito lá: então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto dela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a,
que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte. Jesus estava dizendo para essa parábola de que Ele está nos dando uma oportunidade sim para frutificar, mas Ele passa a condicionar os nossos dias, as nossas horas, o nosso tempo. Ele passa atentamente a nos observar e a perceber que por um período nós não damos frutos, e se porventura não houver mais frutos, chegará o tempo pré-determinado para o corte. Então Deus está nos dando a oportunidade. Talvez esteja alongando o prazo da nossa existência, da nossa vida inclusive, ou o nosso tempo de relação com Ele. Ele está nos dando prazo, mas a sua paciência começa a diminuir no ritmo do tempo, e a escolha está dada. E depois de adubado, depois de, como diz a palavra aqui, fertilizado, ela pode renovar seus frutos. Lá em João capítulo 15, versículo 1 e 2, a palavra diz que a paciência de Deus inclui que Ele ainda está disposto a nos curar. Diz a palavra: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. O amor de Deus quer tocar as nossas vidas secas, áridas e podadas. E com a poda Ele procura nos enxertar com o seu Espírito, para que a gente possa alcançar novamente graça diante dele e vida para produzir frutos. A palavra diz, amados, que nós somos chamados para frutificar. O tempo da paciência está aí. Eu não sei se temos produzido frutos ou não temos, ou ainda pelo contrário, temos produzido os maus frutos. Mas eu quero dizer que nós somos chamados como santos a frutificar, e a frutificar em todo o tempo. Por isso Jesus disse em Mateus 5,16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A palavra diz que nós fomos enxertados com a luz divina, com a chamada para frutificar, e o fruto nosso será visto por todos, e esse fruto será bênção para os que nos cercam, a ponto de o nosso Pai Celestial ser reconhecido e glorificado, inclusive pelos pagãos, pelos ímpios e por aqueles que não gostariam de ter uma relação com Deus, porque eles olham para nossas vidas e dizem verdadeiramente: este homem, esta mulher tem compromisso com o ser superior, com o Deus Criador. Porque é impossível que alguém faça isso sem que tenha comunhão com Deus. O Salmo 92, versículo 12 e 15, diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Querido, nós estamos plantados na presença e na casa de Deus.
Estamos plantados para florescer. Estamos plantados para trazer fruto. E fruto que é viçoso, fruto que é verdejante, fruto que é bênção. E o fruto de tudo isso é para que seja proclamado que o Senhor nosso Deus é justo. Não tem idade para florescer, não tem idade para frutificar, não tem idade para crescer na presença de Deus e das pessoas. Não tem idade. Os jovens podem frutificar com autoridade. Os nossos irmãos casados podem frutificar com graça. Os nossos idosos podem dar frutos na sua velhice de maneira ainda viçosa e verdejante, porque estão plantados na presença e na casa do Pai. Eu torno a dizer aqui, meu amado irmão, talvez você já tenha passado os 50 anos e acha que o negócio dele é só trabalhar, ir para casa e viver a vida. Não, Deus te chamou para muito mais. A vida não acabou para ti. A relação com Deus não diminuiu. O apóstolo João estava na ilha de Patmos, essa é a ilha atualmente. Aí em Apocalipse 1, versículo 9, diz o motivo por que estava na ilha de Patmos. Dizia eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João era prisioneiro numa ilha desértica, cercado por prostitutas, ladrões, assassinos, políticos indesejáveis, sem ter alimentação própria, numa prisão enorme, sem mais oportunidades para viajar, pregar, e com medo de ser reconhecido na ilha e morto. João, naquela situação, naquele lugar, com mais de 100 anos de idade, não imaginou que na velhice Deus ainda o poderia usar. João foi abandonado naquela ilha. Antes, alguns anos antes, por causa do Evangelho de Jesus Cristo, por causa da palavra de Deus, desse testemunho que ele dava, ele foi jogado pelo imperador Domiciano num tacho de azeite fervendo para ser morto. Azeite fervendo. Mas enquanto ele era colocado, ele ia queimando já os pés, ele ia glorificando o nome do Senhor. E os soldados que estavam executando a ordem, que estavam depositando dentro do azeite, perceberam algo diferente naquele homem, e imediatamente o tiraram da fervura e receberam Jesus Cristo por causa do testemunho dele como Senhor. João ficou mais ou menos uns 8 anos sem poder caminhar e pregar o Evangelho abertamente, estava escondido, e finalmente voltou a pregar o Evangelho abertamente, publicamente. E o imperador Domiciano, por causa do medo que ele tinha a respeito de João e da fama que ele já tinha, ordenou que ele fosse lançado naquela prisão. Lá e pensou: lá aquele velhote ele não vai me incomodar, lá aquele velhote ele não vai mais ter oportunidade de pregar o Evangelho, lá ele não vai mais ter oportunidade de nem contactar mais a igreja, lá ele vai ser abandonado e esquecido. Eu creio que João deve ter imaginado talvez no seu coração: agora acabou. Mas a relação que ele tinha com Deus, a intimidade que ele tinha com Deus, fizeram com que uma ilha inóspita, fria, desagradável, em condições desfavoráveis, não o impediram de continuar a ter comunhão com Deus. As circunstâncias não o impediram de continuar servindo a Deus. Idoso e agora já sendo servido por novos convertidos na ilha de Patmos, de repente ele descobre que aquele que está plantado nas árvores da casa do Senhor, aquele que
que estão plantando na presença de Deus ainda é alvo do poder e da chamada de Deus. De repente Deus começa a visitá-lo com anjos e começa a lhe revelar coisas extraordinárias a respeito do futuro. E quando o imperador romano Domiciano achou que havia calado a boca de um homem de Deus, ele jamais desconfiava que pelo reino todo as cartas de João corriam e eram distribuídas. O testemunho de João era distribuído e o Apocalipse era revelado naquela linha e entregue para todos os cantos daquele mundo. Irmãos, não há lugar mais precioso para Deus visitar a não ser aqueles que estão dispostos a frutificar. Se você achou que está com 60, 50, 80 anos de idade, ou 70, e Deus já não vai te usar mais, esquece. Porque Deus te chamou para dar frutos até onde Ele é chamado, quando você fechar os olhos e abrir-nos em sua presença. Querido irmão, nós estamos diante de uma decisão. E não há como, a não ser disponibilizar a nossa vida e dizer como o profeta Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Ou decidir não frutificar mais por reino e por os seus frutos da carne,